Senhor a todos meus amados e abençoados irmãos, dando sequência na leitura, relembrando hoje 4 capítulos. Portanto, nós iremos concluir a epístola aos Efésios e vamos dar início à epístola aos Filipenses. Então vamos lá, o capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 e o primeiro capítulo da epístola aos Filipenses. Vamos à leitura? A exortação à unidade. Preste atenção que eu disse na leitura anterior que essa epístola do apóstolo Paulo é uma das 4 cartas das prisões, né? Ou da prisão. E essa carta em específico era uma carta circular para circular nas demais igrejas. E ela tem como propósito a unidade. E aqui nós vamos entender no capítulo 4 a unidade entre os irmãos. Porque ele vai falar aqui um só Deus, uma só fé, um só batismo. Então ele estava exortando aos irmãos que os irmãos se fortalecessem um ao outro, lembrando que lá no céu não vai ter o cantinho da Deus de Amor, o cantinho da quadrangular, o cantinho da congregação, o cantinho da assembleia. Não, não. Lá no céu seremos todos irmãos. E ele mesmo nos deu essa certeza. Em Mateus capítulo de número 23, ele diz que todos nós somos irmãos e há um só Deus. E somente a ele devemos chamar de nosso Pai. E há um só Mestre, a qual é o nosso Cristo. Então ele vai ratificar acerca disso. Então vamos lá, o capítulo 4, a exortação à unidade. Rogo-vos, pois, rogar é pedir com humildade, pedir humildemente, peço a vocês com humildade. Eu, preso do Senhor, estava preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu estou gravando. E Deus é fiel. E eu louvo a Deus por isso. Que Deus está dando essa oportunidade de nós gravarmos, de nós levarmos essa mensagem de fé, de amor e de esperança. Anima outras pessoas, motive outras pessoas, para que elas possam cada vez mais também ter esse desejo, esse intuito pela palavra de Deus. Eu estou muito feliz com esse projeto de estar gravando a mensagem, que isso aqui vai perpetuar, para que mais pessoas possam ter acesso à palavra. Ele está pedindo para que nós vamos suportar uns aos outros, com humildade, em longanimidade e em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha agora, há um só corpo, um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos nós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso que ele subiu é o que senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então o que Paulo está pontuando aqui? Quem desceu, quem morreu, quem ressuscitou e quem está à destra de Deus Pai é Cristo. Nenhum outro, nenhuma outra entidade, nenhum outro Deus com letra minúscula, fez o que o nosso Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, realizou. Se você pegar grandes ícones, como por exemplo Madre Teresa de Calcutá, que fez um trabalho maravilhoso, depois você pesquisa sobre ela aí, e você for lá, onde tem os seus restos mortais, lá estará escrito, aqui jaz os restos mortais, ou aqui jaz a data do nascimento e do sepultamento de Madre Teresa de Calcutá. Se você for a qualquer um desses outros ícones de qualquer outra religião, como Mahatma Gandhi, um grande pacifista, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, se você for lá, também é a mesma coisa. Aqui jaz os restos mortais, aqui é a data do nascimento e do sepultamento de Mahatma Gandhi. E qualquer outro líder, e qualquer outra religião, Allan Kardec, Charles Russell, qualquer outra religião que você for, ou até aqui mesmo, o nosso país, a nossa nação, do Padre Cícero, vai ter lá a sua sepultura. Mas se nós tivermos a oportunidade, eu particularmente ainda não tive esse privilégio de estar ali pessoalmente, já vi por todas aí que é passado,
vídeos, irmãos, né, fazem documentários. Existem dois possíveis, eu não sei se você sabe disso, são dois, tá? Existem dois possíveis túmulos onde o nosso Senhor Jesus foi sepultado. E o mais dele, o que é mais provável, é o que está mais próximo, que tem a grande visitação. E ele não está mais lá. Por quê? Porque ele ressuscitou. Então, eu não estou aqui querendo desmerecer nenhum tipo de religião, eu não estou aqui querendo desmerecer nenhum tipo de seu líder, de maneira nenhuma. O que eu estou querendo dizer, o que eles puderam fazer, o que eles realizaram, foi feito em vida e nada mais. E aí segue aquela palavra de Hebreus, onde vai dizer, capítulo de número 9, versículo de número 27, aos homens está ordenado morrer uma só vez e depois disso segue-se o juízo. É isso que eu estou dizendo, mas o nosso Jesus não. Ele ressuscita ao terceiro dia, como nós lemos em Atos dos Apóstolos. Ele permanece entre os seus por mais 40 dias, onde mais de 500 pessoas viram, testificaram que verdadeiramente ele morreu e ressuscitou. E agora ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele que desceu às regiões baixas, ele que ressuscitou, ele que está ao lado direito do Pai, intercedendo pela minha e pela tua vida. Então, o que ele está dizendo para nós nessa fala, assim como ele estava dizendo lá para mim, para quê? Para que nós vamos a nos aperfeiçoar. É por isso que ele deu um para apóstolos, profetas, evangelistas, doutores e pastores, para o aperfeiçoamento da obra de Cristo. Para que não sejamos, oh aleluia, olha o versículo 13, ó, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Verso 14, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados à roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em todo aquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A nova vida em Cristo. Digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos do entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com altivez, avidez, cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nojenta, obscena, profana, de baixo calão, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, os quais estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo Jesus. Então não vamos entristecer o Espírito Santo. Que não venha sair da nossa palavra, da nossa boca, da nossa fala, dois tipos de fonte: doce, salgada, salgada e doce. Seja o vosso falar, como diz o Cristo, sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Capítulo 5. Andar na luz. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta sacrifício a Deus em cheiro suave. Olha que coisa interessante. Eu quero fazer uma conexão aqui. Na epístola de 1 aos Coríntios, capítulo 11, Paulo fala assim, ó, ele está no pleno vigor da sua vida. Ele está na melhor idade da sua vida, seus 30 e poucos anos. Ele está em todo o pleno vigor físico, em toda a potência, na psique, no intelecto, na disposição, no corpo, na alma e no espírito. E ele vai dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Agora já não mais. Agora já é a terceira idade. É o velhinho Paulo, com as marcas dos sofrimentos, dos embates, das batalhas,
das lutas espirituais, como ele mesmo diz, por dentro e por fora, aflições, lutas, tremores e temores, e por dentro, angústias, perseguições, espinho na carne. Agora olha o que ele diz em capítulo 5: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O que ele está dizendo? Se você olhar para mim, você pode se frustrar. Se você olhar para mim, você pode se decepcionar. Se você olhar para mim, você pode ficar triste. Mas se você olhar para Deus, se você imitar a Deus, certamente você não irá se frustrar, nem se decepcionar, nem ficar triste. É isso que ele está dizendo. Ele está em ditosa velhice. Ele está velhinho. Ele está em cana, ele está preso, ele está privado da sua liberdade. Ele está dizendo para que nós devemos olhar para Cristo, andar em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Deixa eu pontuar algo aqui. Essa palavra aqui, ó, chocarrice, é algo que eu quero pontuar aqui para você pensar o que a Bíblia fala. Eu gosto de citar nome, eu sempre gosto de citar nome. Nós temos aí, se bem que hoje ele melhorou bastante, mas ele ganhou notoriedade no nosso meio, no meio pentecostal, no meio evangélico, o pastor Cláudio Duarte, com as suas brincadeiras, a sua maneira extrovertida de poder anunciar a palavra. Preste atenção, eu estou pontuando apenas, e eu gosto de citar nome. Eu sempre vou me posicionar. Nunca vou ficar falando, porque fulano, porque eu sempre vou dar nome. Porque é assim que eu aprendi. Se tiver que falar de alguém, fala para a pessoa, ou se falar o nome da pessoa, cita, para que se chegar ao ouvido da pessoa, a pessoa possa também se manifestar. Então, e algumas vezes, como todos nós, cometemos os nossos excessos. E aí onde se enquadra aqui, presta atenção. Versículo 4 do capítulo 5. Nem torpeza é palavras de baixo calão, palavras pesadas, como eu citei outrora. Nem parvoíce, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graças. Então temos que tomar cuidado. Eu não estou dizendo acerca das brincadeiras, eu não estou dizendo acerca de você descontrair, não é nada disso. Eu estou dizendo aquilo no que tange, naquilo no que toca, naquilo que diz respeito à palavra de Deus. Então que nós possamos ter essa cautela, que nós possamos ter esse time, esse cuidado de saber até onde vai. Por que eu digo isso? E eu digo dele, mas também tem outros aí, como tem aquele, o Jacinto lá, que é o pastorzão, que até brincam, falando em línguas estranhas mesmo, que ninguém sabe quem é essas línguas estranhas. Então toma cuidado, porque isso se enquadra aqui, na chocarrice. Pastor, eu não sabia disso, mas agora você está sabendo. Pastor, eu não tinha essa ciência, mas agora você está tendo. O tempo da ignorância, Deus não leva em conta. Mas a partir do momento que nós sabemos, por isso que nós temos que reverenciar. E às vezes, você pode até achar que eu estou pegando pesado, mas eu vou pontuar acerca disso. Um bom bereano, eu tenho que pontuar. Eclesiastes, olha o que Salomão fala. Salomão vai dizer isso também. Tem 3 fases no ministério de Salomão, e quando a gente chegar em Eclesiastes eu vou explicar melhor sobre isso. Mas agora eu só vou pontuar aqui sobre o que eu estou dizendo. O Eclesiastes, no capítulo de número 5, ele está na sua ditosa velhice. Ele está no final da sua vida. E aí, ele vai escrever assim, presta atenção. Eclesiastes, capítulo 5. E para você entender o livro de Eclesiastes, ele está na separação bíblica como os livros sapienciais. O que significa isso, Bereano? Os livros de sabedoria. Bem como Provérbios e Jó. Então, perceba. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Versículo 2, redobra a atenção de Eclesiastes capítulo 5. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás na terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. E se eu for me aprofundar nisso aqui, eu iria longe com você. Eu voltaria lá para Mateus e falar assim, que pelas nossas palavras nós seremos condenados e pelas nossas palavras nós seremos justificados. Então vigia, irmão. Vigia com as brincadeiras. Tudo tem um limite. Perceba que tem que ter uma reverência, um temor, um tremor com as coisas de Deus. Amém? Eu queria pontuar isso como um pastor, é uma palavra pastoral, tá? Receba isso. Por favor, não me interprete mal, mas também não me queira bem, porque eu preciso ensinar, eu preciso passar aquilo que eu aprendi da maneira correta que deve ser. E Paulo fundamenta isso aqui.
E ele diz aqui, ó, versículo 5, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou imundo, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porquanto no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque os que fazem oculto, até dizê-lo, é torpe, é nojento, é obsceno, é profano. Mas todas as coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta, meu irmão, desperta, minha irmã, aleluia! Portanto, vede prudentemente como andai, não como tolos, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito. E olha agora como se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no nosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, irmão, ele fala que nós não devemos nos embriagar com vinho que é a contenda. E quando fala embriagar, é sair também do sentido da sobriedade. E você observa que às vezes uma ira, uma revolta, tira ou não tira você do seu estado de sobriedade? Às vezes a pessoa fica cego, às vezes a pessoa fica cega no momento de ira, no momento de fúria, e comete algumas coisas ou libera e acaba falando algumas palavras que depois ela para, quando os ânimos se acalmam, quando o sangue ali esfria, né, no nosso dito popular, quando os batimentos cardíacos diminuem, e aí nós estamos ali equilibrados novamente, e aí nós colocamos a mão na cabeça. Eu não devia ter feito isso. Eu não deveria ter falado aquilo. Eu não deveria ter tomado aquela atitude. Sim ou não? Alguém vai identificar comigo aí? Ou é só eu? Ou é só comigo? Sim, nós sabemos que à luz da ciência tem o fleumático, o melancólico, o colérico e o sanguíneo. Nós sabemos. Mas mesmo assim, todo, por mais calmo que você seja, todos nós temos os nossos momentos. E aí então o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós não podemos permitir que esses momentos, eles iam tomar conta de nós ao ponto de nós perdermos a nossa sobriedade. Sede sóbrios. Porque momentos como esse tira a nossa sobriedade. Não é só o álcool, não é só a droga, não é só qualquer outra substância química ou tóxica que nos tira do estado da sobriedade. Já parou para pensar nisso? Às vezes existe alguma notícia, alguma situação que nos tira e aí pronto, saímos da razão. Então que nós possamos estar atentos, sensíveis e apercebidos ao Espírito Santo para não perder esse estado e não cometer atos. E louvado seja Deus quando nós temos a possibilidade de pedir desculpa, de se arrepender, de pedir perdão. E quando não tem? Quando toma uma atitude que é irreversível. Entende? Por isso que é importante nós estudarmos a palavra, porque ela vai falando sobre tudo isso. E aí ele diz assim, ó, olha que coisa tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 5, versículo 22. Deveres conjugais. Agora vai falar sobre marido e mulher. Lembrando, sempre viajando lá para o século da época, não com a visão do século 21, tá bom? Vós mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-o com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ame-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher,
e serão dois uma só carne. Grande é esse mistério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Conselho aos filhos e aos pais. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Olha que coisa interessante. Se nós chegarmos na Bíblia Sagrada e formos para o nosso livro de Êxodo, e logo mais nós estaremos chegando lá, no capítulo de número 20, no versículo de número 5, o quinto mandamento, aliás, não é o número 5, não é 20, e o quinto mandamento vai dizer: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e viva muitos anos sobre a terra. É um dos mandamentos, um do decálogo, uma das 10 palavras, que estava lá na tábua, dentro das tábuas da Arca do Concerto, da Arca da Aliança, da Arca do Testemunho, que ficava dentro do tabernáculo, no lugar santíssimo. O mandamento é para amar, é para honrar pai e mãe. Mas olha que interessante, lá em Êxodo ele é o quinto, mas aqui na epístola dos Efésios, no capítulo 6, ele se torna o primeiro com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então você quer viver muitos dias? Você quer prolongar os seus dias na terra dos viventes? Você quer ir bem em tudo que você faz? Você quer prosperar? Você quer ser abençoado? Você quer ter a sua liberdade financeira? Você quer poder cumprir e realizar os seus sonhos? Honra o teu pai e a tua mãe. Olha que coisa linda. É muito forte isso, né? Você que ainda tem o seu pai e a sua mãe, faça isso. Honre-os em nome de Jesus. Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a demonstração do Senhor. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Falando acerca do trato para com os filhos, para com os pais, para com os funcionários, para com os senhores, para com os... Olha como a Bíblia é completa, olha como a Bíblia é perfeita. Como nós devemos tratar as pessoas. E lembre-se, para com Deus não há acepção de pessoas. O que ele está dizendo aqui, Bereano? Diante de Deus somos todos iguais. Diante de Deus estamos todos nivelados. Mas até mesmo o multibilionário Elon Musk? Sim. Até mesmo o presidente da China? Sim. Até mesmo o presidente dos Estados Unidos? Sim. Até mesmo o presidente do Japão? Sim. O presidente do Brasil? Sim. Diante de Deus somos todos iguais. Só há um, o aleluia, que é diferencial, que encarnou, que assumiu a figura humana nesse corpo de humilhação, como o apóstolo Paulo fala. E quando ele é batizado por João o Batista nas águas do Rio Jordão, quando ele é emergido e quando ele emerge, lá do céu ouve-se uma voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Só um é queridinho de papai, e não é você, nem eu, e nem nenhum outro homem ou outra mulher na face da terra, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Aleluia! Somos todos iguais. Muito pelo contrário. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 48. A quem mais é dado, mais será requerido. A quem mais é dado, mais será cobrado. Vamos avançar. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Nós não temos que lutar contra a carne, contra sangue, contra ministério A, contra ministério B, contra pastor, contra bispo, contra apóstolo. Não é isso. A nossa luta é contra principado, potestade, casta de demônio, legião, o príncipe desse século, Satanás, Abaddon, Apolion, Lúcifer, a antiga serpente, o dragão, o enganador. Essa é a nossa luta. E aí olha que coisa interessante. Eu não estou de terno, então eu só estou de camisa. Então eu vou usar o exemplo da seguinte maneira. Nós usamos as nossas roupas íntimas, presta atenção. A nossa roupa íntima, ela nos veste.
Mas aí quando colocamos uma calça, ou uma bermuda, ou um vestido, ou uma saia, essa roupa ela nos reveste. Por exemplo, eu estou agora aqui com uma camisa. Essa camisa ela me veste. Se eu colocar um blazer ou se eu colocar um terno, ele me reveste. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó. Revesti-vos, ou aleluia, de toda a armadura de Deus para que possais estar firme, ó, contra as astutas ciladas do diabo. E aí ele começa a pontuar. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando o tempo todo, em todo o tempo, com toda a armadura, oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A única arma de ataque na armadura do cristão é a espada. Capacete protege a cabeça, os pensamentos, cérebro, psique. Couraça protege os principais órgãos vitais, coração, rins, pulmão, pâncreas, protege os principais órgãos. Cingindo o lombo com o cinturão, é porque o cinto era para que a armadura não caísse. Calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. E a palavra ela vai entrar, o escudo da fé para proteger dos dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito para dissipar todo argumento enganoso, todo sofisma, toda heresia, como uma arma poderosa que é essa palavra, para contradizer, para defender a nossa fé e repreender todo o mal. E orando em todo o tempo. E aí agora ele fala a condição dele, ó, versículo 19. Orando em todo o tempo, versículo 19. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, com intrepidez, com ousadia, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ele no final, ó, se ele no finalzinho ele fala, não esqueçam de orar por mim. Depois de ele pontuar, depois de ele ensinar, depois de ele exortar, no final, olha, lembre-se de mim, o prisioneiro de Cristo, orem por mim. E olha onde ele fala, para que seja dada confiança, ousadia para continuar falando em cadeias, onde pouquíssimas pessoas querem e têm coragem de ir. E eles dão as saudações finais. Ora, para que vós também passais a saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais o nosso estado e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e o amor com a fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Maravilhoso Deus, nós queremos te agradecer e te bendizer pela conclusão da epístola circular, de uma das epístolas da prisão, onde o apóstolo Paulo fala que a importância de nós estarmos unidos, em união, em unidade, com um só Deus, com um só Espírito, uma só fé, um só batismo. Aleluia, Jesus, nos ajuda, uma só comunhão. Queremos te agradecer ao Senhor por esse momento oportuno e maravilhoso de podermos aprender acerca das suas santas e sagradas escrituras. Muito obrigado. Queremos também já aproveitar esse momento e apresentar o início do novo livro aos Filipenses, aonde também era chamado de Carta da Alegria. Paulo continuava preso e mesmo assim ele estava escrevendo epístolas para fortalecer, para exortar, para animar, para encorajar os irmãos e as irmãs a continuarem perseverando. E é isso que eu quero falar na minha oração. Encoraje os meus irmãos. Encoraje as minhas irmãs, fortalece os meus irmãos, fortalece as minhas irmãs, não deixe ele desanimar, não deixe ela desanimar, repreende a frieza, a letargia, a mornidão, o pensamento contrário, oscilante, variante, flutuante, duvidoso, incrédulo, mundano, profano, lança por terra todo o mal e dá vitória aos teus filhos e às tuas filhas em nome de Jesus. Amém. Concluímos Efésios e iniciamos Filipenses, apenas um capítulo, e aí finalizamos, tá? Então foi capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6,
e o primeiro capítulo da Epístola aos Filipenses. Também Paulo continuava preso, e essa, por incrível que pareça, no meio teológico e acadêmico, é chamada de a carta ou a Epístola da Alegria. Olha que contraste, né? Ele estava preso e escreve uma carta que é conhecida como a Carta da Alegria. Você já vai entender o porquê. Introdução. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Amor do apóstolo pelos filipenses. Dou graças ao meu Deus de todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas. Lembrando que ele estava preso, orando com alegria dentro da cadeia, orando com alegria dentro da prisão, orando com alegria, lembrando dos irmãos com alegria, aleluia, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo, por isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, como profeta de Deus agora. Aquele que começou a boa obra na sua vida, na sua casa, na sua família, nos teus filhos, nas tuas filhas, aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará e a completará até o dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Creia, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creia, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está aperfeiçoando, Deus está modelando, Deus está trabalhando, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir e aperfeiçoar até a vinda, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Você está sendo aperfeiçoado. Você está sendo aperfeiçoada em nome de Jesus. Aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tendo por justo sentir isso de vós, porque vos retenho em meu coração, pois de todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como também na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, e as entranháveis afeição de Jesus Cristo. E peço isso, que o vosso amor cresça, mais e mais, em ciência e todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Os benefícios da sua prisão. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Está entendendo o que ele está dizendo aqui? Aonde ele passou, ele pregou. Pregou para os guardas, pregou para o carcereiro, pregou para outros presos. Aonde ele estava falando do amor de Cristo. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram falar a palavra com mais ousadia, mais confiadamente em seu temor. Verdade é que também alguns pregaram a Cristo por inveja e por porfia, mas outros de boa vontade, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas o que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, com fingimento ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que isso me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas se ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, pois isto é ainda muito melhor, muito mais necessário por amor de vós ficar na carne. Tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito do vosso gozo e da vossa fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. E já estava profetizando a sua liberdade. Exortação à unidade, também aos de Filipos. Somente devei-vos portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja
quer esteja ausente ou acerca de vós, quer estejar no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos intimideis por causa dos que resistem, os que para ele na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, isso de Deus. Porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim vistes e tem visto, agora ouvis, estais em mim. Então quer dizer, o fato de nós estarmos em Cristo não é somente bênção, não é somente vitória, não é somente conquista, tem prova também, tem luta também, tem aflição também. Mas olha o que ele diz assim, ó: porque a vós foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Essa foi a leitura de hoje. Que o Espírito Santo possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do teu coração, e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e até amanhã, querendo Deus. Paz do Senhor.